Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todos bem, amados? Amém? Glória a Deus. Fala, meu amado. Bem? Seu esposo, André? Glória a Deus. Seja bem-vindo, amém, amado? Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Tem um ruídozinho no som aí, ó. Oi. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro em Josué, capítulo 9. Glória a Deus. Aleluia. Josué capítulo 9, a partir do verso 1. Obrigado. Todos amém? Amém. Amém, amém? Diz assim o Santo Livro, Josué capítulo 9, a partir do verso 1. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e outros de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. E vieram a Josué ao arraial e a Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitai no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. Disse-lhes Josué: quem sois vós? De onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote, pelo que nós, anciãos, e todos os moradores da nossa terra, nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este conosco pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já seco e borolento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos, e estas nossas vestes e nossos sapatos já têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então, versículo 14, então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Amém? Amado? Até aqui, pode se acomodar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ainda tem algumas cadeiras aqui. Amém? Os irmãos que estão lá em pé, se porventura, se assim puderem se acomodar, eu fico grato. Só fiquem na porta, por favor, os recepcionistas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Amados, eu quero falar sobre falsidade teológica espiritual. Amém? Falsidade teológica espiritual. Falsidade teológica é um crime previsto no Código Penal, no artigo 299, na nossa Constituição, que prediz o quê? O que descreve esse crime de falsidade teológica? Esse crime descreve a conduta criminosa, está escrito assim na nossa Constituição, uma conduta criminosa que, sendo o ato de omitir a verdade ou inserir declaração falsa em documentos públicos ou particulares, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade, sendo fato juridicamente. Então, esse crime aqui é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Por sinal, tem um irmão nosso que está sofrendo com isso. Sofrendo com isso. E ele está na instância jurídica porque alguém falsificou os seus dados pessoais, o que diz aqui a Constituição, com o objetivo de prejudicar o direito da pessoa. Para quê? Para criar uma obrigação ou alterar a verdade. Ou seja, alguém falsificou os documentos de alguém para ter benefício próprio, rompendo o direito alheio. Mas só que eu não quero entrar nessa esfera jurídica, penal, terrena, nossa. Eu quero entrar na esfera espiritual. Espiritual. Então eu tenho uma certeza com o ar que eu respiro, que certamente há pessoas que falsificam sua identidade espiritual para se infiltrar no meio do povo de Deus, para burlar o direito do povo de Deus, para seu próprio benefício. Para seu próprio benefício. Jesus, certa feita, ele disse assim, Mateus, capítulo 10, versículo 21, o irmão entregará à morte o irmão. Ele está pregando ali o sermão escatológico, ele vai falando de sinais e eventos que irão acontecer, e ele diz que uma das evidências do tempo do fim será que um irmão entregará outro irmão. Um irmão entregará o outro para ser preso, morto, desposado de seus bens, ser separado de sua família, do seu lar. Mas se diz irmão, se diz da aliança, se diz ser chamado pelo nome do Senhor, mas quando chegar o tempo de crise, quando chegar o tempo do colapso, quando chegar de fato as tribulações, ele ali vai revelar a sua real identidade. E ele vai ali revelar-se entregando o seu próprio irmão. Jesus ele diz mais assim, e odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus dá uma profecia, aleluia, que por causa do nome dele nós seremos odiados de todos, aleluia, de todos. Primeira Epístola de João 2, versículo 4 diz, aquele que diz eu conheço e não guarda, o guarda aqui é obedecer. Aquele que não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Ele até diz que conhece, ele até diz que conhece a palavra, ele até diz que conhece os mandamentos, ele até diz que frequenta culto, ele até diz que conhece os louvores, ele até ora, ele prega, ele entrega profecia, revelação, ele faz tudo isso, todavia ele não guarda os mandamentos do Senhor. Ele não guarda, ele não obedece, ele não cumpre, ele não vive, amado. João vai mais avante ainda, João fala assim, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em treva. Até agora. Ele aborrece. Ele coloca o seu irmão em aflição, em angústia, em prejuízo.
Então, o que estava acontecendo aqui, amado, nesse texto? Deixa a Bíblia aberta que a gente vai aprender nesse texto aí. O que estava acontecendo aqui? Eu preguei certa feita, alguns domingos passados, em Josué capítulo 1, que ali relata a morte de Moisés, e o bastão da condução do povo é passado para Josué. E Josué se sente abatido por uma grande perda, e é legítimo, e ali ele se sente angustiado, incapacitado. Como conduzir o povo à terra prometida? Como vencer o povo inimigo que habitava nas terras de Canaã? Como ele seria capacitado para tamanha proeza? E Deus vai até Josué e lhe dá uma palavra de encorajamento, dá uma palavra para ele ser forte, corajoso, assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Aleluia. E assim o Senhor foi. Ele foi com Josué. Josué, ele passa o povo da além do Jordão. Moisés abriu o mar. Josué abriu o rio Jordão, aleluia, pelo poder do Senhor. Então ali Josué começa a experimentar a grandeza do poder de Deus. E ele começa a juntar vitórias e mais vitórias. E uma das vitórias mais retumbantes foi a vitória contra Jericó, que era protegida por uma muralha intransponível, de maneira que a Escritura relata que é possível passar um carro sobre a muralha. Logicamente não é carro como o nosso, amém? Amém? Carro do período bíblico, uma junta de boi. Havia casas nessa muralha, e o povo ali obedece a palavra de Deus. A Bíblia diz que a muralha cai pelo nome do Senhor, aleluia. A muralha cai. No versículo final de Josué capítulo 6, a Bíblia diz que assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Então Josué começa a ficar famoso, o nome de Josué começa a ser soprado, o nome de Josué começa a ser conhecido nos povos vizinhos, e ali o povo começa a temer a Josué. Por quê? Porque não é Josué, é o Deus que está na vida de Josué. Então entenda, Satanás, ele não vai temer você por você, ele vai temer você por causa da presença de Deus em você. É por isso que Paulo relata, Cristo em vós é o quê? Você dá uma salva, sim ou não? Ou só eu com você? Amém ou não? Cristo em vós, a esperança da glória. Então é Cristo em nós. Então o povo começa a temer não por causa de Josué, não por causa do poder de Josué, a eloquência de Josué, o entendimento militar de Josué, a proeza que Josué tinha no campo de batalha. Não tem nada a ver com Josué, tem tudo a ver com Deus, amado, tem tudo a ver com o Senhor. E a fama de Josué começa a crescer, e a Bíblia diz que quando vai para o capítulo 7, o povo é derrotado pelo povo de Ai, que era um povo infinitamente menor do que o povo de Jericó. E ali Josué, ele entra em parafuso, ele vai para o seu canto orar, ele começa a clamar a Deus o porquê da derrota, o porquê da humilhação, o porquê do opróbrio, o porquê que o povo foi humilhado por um exército infinitamente menor. E muitas vezes nós somos assim, nós vencemos batalhas muito grandes e perdemos batalhas pequenas. Nós olhamos para os elefantes e esquecemos de olhar para as raposas. Nós olhamos para o matar, para o adulterar. Nós olhamos para isso. Nós olhamos para a agressão física, para o palavrão. Mas a gente não olha para as pequenas coisas. Para a mentira, para a omissão, para um comportamento indevido fora da congregação dos santos. Então, Josué entende que a derrota foi por causa de um anátema, que alguém tomou, que alguém transgrediu o mandato de Deus e levou aquilo que não era para levar para dentro da sua casa. Aqui vai uma palavra direta para os homens, direta para os homens, em especial homens. Não comprometa o seu lar com aquilo que Deus não ordenou para você fazer.
pilar, é o cabeça da casa, o cabeça do lar. E se ele não for posturado, posicionado, para ouvir, obedecer a voz de Deus, ele pode comprometer a sua casa. Ele pode comprometer o seu lar, ele pode comprometer o seu casamento, ele pode comprometer seus filhos, ele pode ruir uma nação. E está aí a Venezuela que não deixa mentir, ó. Por causa de um homem que desobedece a Deus, o povo está comendo comida no lixo, está comendo cães, animais. Por causa de um homem que não dá ouvido a Deus. E Josué comprometeu o povo de Deus. E por causa de Acã, a sua família foi morta. Porque ele levou para sua casa que não era para levar. Vamos traduzir para a gente. É homem que por causa da avareza quer colocar gato na luz. É homem por causa da avareza quer colocar gatunete. É homem por causa das suas concupiscências. É casado, mas quer adulterar. É homem por causa da sua ganância, da sua arrogância, prepotência, da sua, não macheza, mas machismo. Quer ser imponente na sua casa, arrogante, quer agredir, intimidar. E isso compromete o lar. Compromete a casa e até uma nação. E Josué, quando ele sabe disso, ele tem que tomar a decisão que o Senhor ordenou para aquele período. E agora, Josué, ele vai para uma outra batalha. E ele vence. Porque a fama de Josué está crescendo muito. E agora nós entramos no capítulo 9. Nós entramos nesse capítulo aqui que nós vamos entender o perigo da falsidade ideológica e espiritual. Porque essa fama de Josué está crescendo. Eles estão entendendo que Deus é com Josué e eles não podem. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o que acontece? Josué capítulo 9, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué, contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, olha isso, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos, e outros de vinho velhos, rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. Então aqui eles usaram uma estratégia. Eles sabiam o que Josué tinha feito com Jericó, eles sabiam o que Josué tinha feito com o povo de Ai, e agora eles têm uma estratégia. Qual é a primeira? Eles se ajuntam. Eles se ajuntam, eles sabem que separados a probabilidade da derrota é muito maior. Então o império das trevas, quando vê que você começa a frequentar os cultos, começa a ler a palavra, começa a jejuar, se consagrar, se separar, obedecer, ser fiel, ser gentil, cortês, estar na congregação dos santos, Satanás ele entende que sozinho ele não pode contra você. Ele quer se ajuntar para destruir a mim e a você. E ele toma conselho. Ele se une para nos derrotar. Porque ele sabe que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então ele quer usar de estratégia para nos derrotar. Agora, a grande questão é o que? Nós temos uma lei para obedecer, gente. E eu temo que a cristandade atual ainda não entendeu isso. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Isso não muda, gente. Isso não muda. E as pessoas querem viver uma vida cristã relaxada e quer que Deus abençoe. Não vai abençoar. Sinto muito em dizer, não vai te abençoar. Não vai. Porque Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Josué sabia que Deus já tinha dado a ele a lei, ao servo dele, Moisés. Josué conhecia as escrituras. O que Deus fala para ele no capítulo 1? Não se aparte da tua boca, o quê? Faz o quê,
medita nele, medita nele, para que prudentemente andeis e não desviei nem para a esquerda nem para a direita, porque tudo quanto fizer você vai prosperar, Josué. Todavia, não te aparte da tua boca, não te aparte da tua mente, não te aparte dos teus olhos, não te aparte do teu comportamento. A sua mente, o seu comportamento tem que ser moldado segundo a minha lei, Josué. Aleluia. A minha lei. E uma lei especial é Deuteronômio 20, 16 e diante. Escute. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-la-ás totalmente. Os heteus, amorreus, cananeus, fereceus, os heveus, jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensine a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram os seus deuses, e pequeis contra o Senhor, vosso Deus. Então Deus dá uma lei a Josué, por boca de Moisés. Olha só, todas as cidades, Josué, que você for entrar, todas essas nações que eu estou citando, você vai entrar lá e não vai deixar sobreviver nada. Nada. Você tem que extirpar tudo quanto tem fôlego. Por quê? Porque se você deixar eles sobreviverem, há uma probabilidade deles corromperem o comportamento de vocês. O que quer dizer isso? O que nos ensina isso? Quando nós começamos a nossa peregrinação para a terra prometida, a Nova Canaã, a Jerusalém Celestial, a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros em terra. Então nós estamos andando, peregrinando, passando por povos e nações. E todo povo e nação tem a sua cultura. Está aí a Copa do Mundo que não nos deixa mentir. Está lá o povo que não aceita a bebida alcoólica. O povo lá está em surto, mas foram para lá. Ou seja, eles têm a lei deles, a cultura deles. E eles cumprem aquilo. E quem vai para lá tem que se submeter ao quê? A cultura deles. A lei deles. Então Deus fala para Josué: Josué, quando você começar a andar, não se deixe ser influenciado. Influencie você, oh glória. Eu chamei você para ser sal, oh glória, e luz da terra, aleluia. Eu chamei você para influenciar e não ser influenciado. Eu chamei você para converter e não ser convertido. Então você tem que ditar, Josué. Se você deixar o inimigo vivo, ele vai te corromper. Ele vai te seduzir. Ele vai utilizar situações para que você possa ali ser enganado. E o diabo faz o quê? Ele une forças. Está lá. Sucedeu o quê? Ouvindo isso, todos os reis que estavam na terra do Jordão, nas montanhas, nas campinas, toda a costa do grande mar, versículo 2, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então, eles ouvindo que o povo estava prosseguindo para Gibeão e que Ai já tinha sido destruída, o que eles falaram? Nós precisamos se unir, nós precisamos se ajuntar, nós precisamos juntar as nossas ideias, porque senão Josué pode nos destruir por completo. Entenda isso. Se você e sua esposa não se juntarem para lutar a favor da vossa família, Satanás ele vai juntar os impérios deles para destruir a sua família. A Bíblia diz que só vão andar dois juntos se estiver o quê? De acordo. E a mesma coisa o povo de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus é chamado para ser corpo. Um corpo de Deus não pode ser desmembrado, esquartejado, separado, dividido. Não pode haver fofoca, picuinha, heresia, divisão, litígio, contenda, maldade, perversidade, fofoca, disse-me-disse. Não pode ter isso no povo de Deus, gente. Tem que ter unidade, cumplicidade, parceria, união, o Espírito Santo, a graça, o perdão, o favor de Deus. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, diz a palavra, mas contra principados e potestades, amado. Principados, plural, e potestades, contra as hostes, plural, espirituais, plural,
da maldade. Então é um grupo, como diz nosso amado pastor, e é uma cabeça de legião. Há uma mente por trás disso. Alguém que arquiteta. Um rei falou: nós precisamos se ajuntar. Nós precisamos se ajuntar para derrubar o pastor Ricardo. Nós precisamos se ajuntar para derrubar o pastor Wellington. Nós precisamos se ajuntar para derrubar o pastor Elvis. Nós precisamos se ajuntar para derrubar essa congregação. Nós precisamos se ajuntar para destruir essa família. Senão eles vencerão. Senão eles vão sobrepujar. Senão eles vão nos derrotar. É como ali o Gadareno, que estava com a legião de demônio. E quando ele vê Jesus, ele fala: vieste nos atormentar antes do tempo? Permita-nos, para que vamos para uma manada de porcos. E Jesus, pode ir. A Bíblia diz que a manada se precipita e cai no abismo, diz a palavra. Escatologicamente falando, eles já caíram no juízo final. Esse é o destino de Satanás e seus demônios. Mas entenda, ele junta, ele arquiteta, quando vê que eu e você estamos andando na posição. Abra junto comigo Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Se você for rápido de Neemias, se não, escute. Neemias 4, versículo 1 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, olha aí, derrubará facilmente o muro de pedra. E sucedeu, versículo 7, que ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, e tendo ia crescendo, reparando o muro de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Versículo 8, e ligaram-se entre si todos, ou seja, se uniram, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. 9, porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma grande guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então Sambalate e Tobias viu que Neemias estava edificando o muro, reparando a cidade, resguardando tudo, consertando o que foi destruído e queimado, restaurando o povo e a lei de Deus. E Sambalate e Tobias viu que eles estavam conseguindo, eles se iraram, diz a palavra. E o que isso, amado, nos ensina, me ensina? Que como eu vejo essa igreja hoje cheia para a glória do Senhor, saiba que o inimigo de nossas almas, ele se ira por causa disso. Ele fica indignado que hoje você veio com a sua família, aleluia. Ele fica mordendo a testa que você hoje veio com seu filho, com a sua filha, para a igreja, com alegria no seu coração. Falamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu vou à casa de Deus, vou louvar a Deus, bendizer o nome de Deus, ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E ele se irou-se, se indignou-se, mas diz a palavra do Senhor, e repito: se o Senhor é por nós, quem será contra nós, amados? Ninguém, querido. Então não desvie o seu intento, não pare de congregar, não pare de orar, não pare de ler, não abandone o lugar de oração, não abandone a congregação, fique firme na promessa, fique firme na sua família, fique firme, fique firme. Eles enviaram raposas para tentar desviar do intento, para passar pelas brechas pequenas. Ele riu, debochou. Mas Satanás, na verdade, ele vai ser envergonhado, aleluia, porque você está aqui, está entendendo essa estratégia de Deus para a sua vida. Mas note a malícia do inimigo. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei: como Satanás é meticuloso, como ele é sutil.
Primeiro ele fez um conselho, e agora ele tem uma estratégia. Versículo 3. Os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos, e outros de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. Olha isso aqui, seco e borolento. Usaram também de astúcia, e se fingiram embaixadores. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem se achega à sua casa. Cuidado com quem se achega no seu ambiente de trabalho, dizendo-se amigo, fingindo ser embaixador, fingindo ser semelhante, fingindo se parecer contigo. Olha, eles trouxeram elementos que eram peculiar dos judeus. Trouxeram o odre para colocar vinho, as sandálias. Lembra das sandálias que eles vieram do Egito? Que cresciam no pé e não se rasgavam, não envelheciam? Trouxeram sandália, vestidos e pão. Só que o deles tinha um aspecto diferenciado. É gente que parece crente, mas na verdade não é. É gente que dá glória a Deus e aleluia, mas na verdade não ama a Deus, não teme a Deus, não busca a Deus. Pelo contrário, quer se infiltrar no meio do povo de Deus para destruir o povo de Deus, amado. A gente que quer frequentar a casa de pessoas, mas não é para edificar, para nutrir comunhão, pelo contrário, é para trazer contenda, divisão, separação, litígio, que dá conselho de maldição, que diz separa, dá logo a bufetada, pica logo, entrega, faz fofoca, manda zap, manda áudio, faz o inferno na vida dos outros, amado. Mas parece que é do povo. Faz o odre, mas o odre é velho. O vinho fala da presença do Espírito Santo. Lembra Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho, a qual é a dissolução. Mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. O odre deles é velho. Não retém a presença. Não retém o Espírito. Eles não têm temperança. Eles não têm domínio próprio. Eles não têm amor. Eles não têm paz. Eles não têm equilíbrio. Eles não têm alegria. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Eles não têm sandálias novas. As sandálias deles não são recuperáveis. Eles não têm boas caminhadas, como diz Paulo Romanos. Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que estão calçados com a sandália da preparação do Evangelho. Essas pessoas não têm. Essas pessoas não pregam e querem impedir quem prega. Essas pessoas não congregam e querem impedir quem congrega. Essas pessoas não oram e querem impedir quem ora. Esse tipo de gente. Eles tinham vestidos, mas era velho. Não tem vestimenta santa. Não tem santidade. Não tem pureza. Não tem, amado. E eles traziam um pão, mas o pão era borolento, mofado. Por que o pão deles era mofado? Quem sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém acertou. Porque o pão deles tinha fermento. O pão com fermento estraga rapidinho. Quem participa da ceia do Senhor aqui sabe como é que é o pão feito aqui pelo irmão Ismael. Parece até um biscoitinho, já viu? Né? Tem gente que até quando acaba, fala, pastor, posso levar para o meu aqui? Parece até como é que é aquele? Oi? Não, aquele outro biscoito. É bom comer com manteiga? Creme crack, assim. Pode levar, pastor. Pode levar. Por que ele fica assim? Porque não tem fermento. Esse pão ali, ele pode ficar um dia, 2, 3, uma semana, 2, ele vai permanecer, porque ele não tem fermento. E o pão deles tinha fermento, por isso estragava rápido. Por isso chegou mofado, borolento, estragado. Eles não vão durar para a eternidade. Eles vão perecer na condenação eterna. Mas você não. Você tem o Espírito Santo.
velocidade ideológica e espiritual, ele utiliza a maior arma do diabo, entenda, é o engano. É o engano. É a sutileza. Foi assim que Deus te disse de fato? Foi. Colocar dúvida. É engano. Sofisma. Sutileza em palavras e comportamentos não tem nada a ver. Quem assistiu hoje a EBD hoje? Ninguém assistiu a EBD hoje com o pastor Wellington, não? Entre depois, uma excelente EBD. Tradições de homens, doutrinas de homens. E ele relata, era isso que eu estava tentando lembrar na quinta-feira, eu não lembrei. Que uma menina, ela teve uma experiência que Deus, a experiência dela, a particular dela, então eu não me meto nisso. Ela teve uma experiência que Deus a levou no inferno, e lá Deus revelou para ela que uma das palavras, que na verdade é um demônio manifestado nos nossos tempos, é a palavra do nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. É o engano. É a sutileza do engano de Satanás. Romanos 16, 17 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensão e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, com palavras suaves e lisonjas, enganam o coração dos simples. Enganam, amado. Esses falsos pastores enganam congregações, enganam pessoas, colocando doutrinas que são de homens dentro da igreja. Festa julina, festa do milho, aleluia. Colocam árvore de Natal dentro de igreja, pintam púlpito de preto, igreja de preto, fumaça, luz, fazem grupo de carnaval para ir para evangelizar gente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, amado. Tudo. É engano, blasfêmia, heresia. Não receba, não pratique, não faça campanhas para tirar dinheiro do povo. Mentira, lisonja, sutileza. Há quem diga, hoje eu não vim de terra, mas há quem diga que Satanás ele não vem com chifre vermelho, né? Os irmãos até me gastaram hoje aqui. O pastor mandou vermelhinho, pastor. Levi é terrível, mas assim. Mas o diabo não vem com chifre. Ele não vem assim com cauda, rabo, pé vendado. De repente Satanás ele vem com terno e gravata, maleta, sapato de couro, bico quadrado, salto de madeira, caneta de ouro. Como o estudo que a gente teve aqui quinta-feira, não foi, meu irmão? Muito bem proveitoso, por sinal, para a glória de Deus. Então, a sutileza do engano. A sutileza do engano. Olha o que Paulo disse. Atos 20, 29 em diante diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, e não perdoarão, outra tradução fala, e não pouparão rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair discípulo após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. Paulo está falando, 3 anos eu ensinei vocês, 3 anos discipulei vocês, e eu sei que depois que eu vou sair, virão homens cruéis, não pouparão o rebanho, e pior, vai se levantar no meio de vocês. Homens que vão falar coisas cruéis no meio de vocês. Tem um texto de Hebreus, se não me engano, Hebreus capítulo 5, que ele fala, olha só, por causa do tempo, vocês todos já deveriam ser mestres, mas vocês ainda são meninos, por isso tenho que alimentar vocês com leite. Sabe quanto tempo tinha a igreja de Hebreus? O povo de Hebreus? A carta aos Hebreus? 10 anos de igreja. E quem escreveu a carta falou, você já era para ser mestre. Vocês já eram para ser mestre, mas ainda não são. São meninos.
Menino briga por bobeira. Menino perde a amizade por bobeira. Menino erra por bobeira. Agora tem pessoa que já tem 15, 20 anos de crente e não aprende nunca. Já era para ser mestre. Já era para estar fazendo discípulo, pregando, batizando, evangelizando. E ainda não se comporta como mestre, gente. Porque está sendo ludibriado e enganado. Você precisa comer a dobradinha do céu, irmão. Aprender doutrinas sólidas da graça. Ser um crente robusto, que não vai por redor de todo vento de doutrina. Primeiro Tessalonicenses 2:3 em diante. Porque a nossa exortação não foi com engano, diz o apóstolo Paulo, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como os apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes, fomos brando entre vós, como a ama cria seus filhos. Olha o que o apóstolo fala. A nossa exortação não foi com engano. A nossa palavra não teve imundícia. A nossa mensagem não tem fraudulência. Nós fomos provados por Deus e aprovados por Ele, para que o Evangelho nos fosse confiado. E não usamos de palavras lisonjeiras. Sabe o que é isso? Bajulação. Pregar o que as pessoas querem ouvir. Afanar ego de pessoas. Paulo falou, olha só, eu não busco glória de homens, eu não busco glória nem muito menos de vocês, e não busco glória de ninguém, aleluia. Porque a glória pertence a Ele, é isso que Paulo está querendo dizer. Aleluia. Então, a principal arma do diabo, entenda isso, é o engano. É o engano. Profecia dos últimos tempos, 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, fazendo o quê? Dando ouvido a espíritos, o quê? Enganadores e doutrinas, ensinos de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo a sua própria mente cauterizada. Uma mente bloqueada, privadas da verdade. É um engano. Você mostra na palavra, na Bíblia, a pessoa não aceita. A pessoa não muda. Eu aprendi uma coisa nesses últimos tempos, nesses 3, 4 meses para trás. Eu não fico mais bajulando pessoas que já conhecem a verdade. Não fico. Não fico. Sabe por quê? Porque quem quer obedecer a palavra, obedece, mano. Quem quer obedecer a palavra, obedece. Jesus só falava assim, segue-me. Ele continuava a caminhada dele, ele não parava. Segue-me, ele ia embora. Se alguém quer ver por mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me. Aí tu mostra, tu orienta, olha só, essa situação tem que ser feita assim, amado. Esse é o comportamento, mas não foi eu, foi fulano que fez. Meu irmão, pare de se justificar. O que tem que ser feito nisso é isso. E você mostra. Irmão, caminho ao perdão. A pessoa não vai. Eu paro. Porque a Bíblia fala, ao homem herege, adverte 1, 2, 3. Depois, deixe, porque por si mesmo está condenado. A pessoa não quer a verdade, a pessoa quer bajulação. É bajulação, gente. E desculpe aqui, não, você não vai ser bajulado, irmão. Você não vai ser bajulado. Por mim você não vai ser. Pode ter certeza disso. Eu vou te ensinar na palavra de Deus, amado. No Evangelho. Com sinceridade, com retidão, como disse o apóstolo Paulo aqui, sem fraudulência. E não porque somos melhores, pelo contrário, porque aqui eu estou ensinando algo que é pertinente para os nossos tempos. Porque aqui aparentemente eles estavam demonstrando uma falsa piedade. Uma falsa verdade.
Eles vieram parecendo ser povo, e Deus na verdade era inimigo. Olha para o texto, Josué 9,6. E vieram Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei pois agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, olha isso, os homens de Israel responderam aos heveus. O texto quer aparentar que os homens de Israel perceberam que eles eram de um povo que não era pelo povo de Deus, um povo estranho. E os homens já responderam aos heveus, porventura habitai no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, ou seja, eles direcionaram a palavra a todo mundo, como viu que os homens endureceram, falaram assim, vamos para a liderança, para que de repente eu vou no corpo diaconal, no presbiterado dessa igreja. O presbitério não aceita? Vamos ir no pastor Ricardo, de repente ele aceita colocar uma arvorezinha de Natal aqui, né? Vai que ele nada a ver de motel? Oi? Está repreendido. Você está entendendo? Vai que de repente a gente pode tirar esse branco todo, para quê? Vamos destaque, pastor é preto demais. Pode botar um pretinho aqui, não tem nada a ver. Eles foram nos homens de Israel. Os homens falaram, o quê? O quê? Porventura habitar no meio de nós, como pois faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos, olha a palavra, nós vamos congregar aqui, nós vimos que essa igreja é bíblica, nós vimos que essa igreja, ela prega a palavra, meu Deus, que evangelho, que palavra, nós somos teus servos, nós vamos obedecer. E disse-lhe Josué, quem sois vós, de onde vindes? E eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante. Eles falaram o lugar, gente? Não falaram. Olha a sutileza do diabo. Você já viu amigo assim? Amigo de trabalho assim? Tem nada a ver esse gatinho não, hein, Eduardo? Tem nada a ver esse gatinho não, tem ninguém vendo não, mano. Rapaz, isso daí vai dar ruim. Isso daí é justo a causa. Não dá nada. Oi? Caixinha de leite, né? Como aconteceu. Falei aqui, vou falar para os irmãos, não estão entendendo. Caixinha de leite. Foi roubado num caminhão, uma carreta de leite, e levaram para o bairro onde eu moro. E aí foi um pandemônio. Depois que os policiais saíram, ficou caixa de leite para tudo quanto é lá. O povo começou a invadir, pegar. Quem que eu vi lá pegando caixa de leite? Quem que você acha que eu vi lá? Crente amado. Levando caixa de leite para casa. Oh, glória! Aleluia! Aí a outra, eu falei aqui, não sei se porque viu minha esposa, para justificar-se. Eu não roubei nada, os policiais que me deram. O nome daquilo ali é receptação, amado, é crime, é produto de roubo, é fraudulência, é anátema, é maldição. Mas aqui, eu dava glória a Deus, de repente está no culto hoje. Aleluia. Essa casa é a tua casa. Sou irônico, mano, mesmo. Está no culto hoje. Aí sai do culto, quer Nescauzinho, né? Quer Nescau, geladinho, quentinho, o que você quer? Bastante leite pra gente, né? Vamos fazer canjica, arroz doce. Esse leite vai estragar. Não pode estragar. Uma falsa piedade. Uma falsa piedade. E disse-lhe Josué, quem sois vós, de onde vindes? Eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor. Olha, teu Deus, não é Deus deles não, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Baçã, que estavam em Astarote. Olha, viemos pela mensagem, viemos pela pregação, viemos pela ordem de culto. Meu Deus, que culto, que louvor diferente, nunca ouvi esse louvor não é da melodia, um louvor diferenciado, um louvor bíblico. Nós viemos pelo nome do Senhor, o teu Deus, nós somos teus servos, nós vamos se lembrar dessa igreja, nós vamos obedecer, nós vamos pregar, evangelizar. Mas todavia, inimigo, falsa piedade. Por quê? Sabe por quê?
Uma coisa que a gente pode aprender: a árvore se conhece pelo... Já já a cauda aparece, amado. Já já o pé fendado aparece. Já já. Jesus disse assim, ó: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão quanto? A muitos. 2 Coríntios 11, abra comigo, se deixa que eu quero que você abra, todos. 2 Coríntios. Coríntios 11. Deixa marcado aí Josué 9, mas vai lá para 2 Coríntios. Versículo 1. 2 Coríntios 11, versículo 1. Olha o que o texto diz. Tomara que me suporteis um pouco na minha loucura. Olha, verdadeiros homens de Deus são ditos como loucos. São vistos como malucos. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a igreja virgem, pura, ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja em alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Você notou que as igrejas hoje não querem a simplicidade que há em Jesus? Eles não querem a simplicidade que há em Cristo. Isso eu não estou falando de modéstia não, amado. Estou falando de soberba, de vaidade, é disso que eu estou falando. Porque se alguém for pregar nos outros Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Olha, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosses exaltado, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Ou seja, Paulo está falando, olha só, eu porventura pequei humilhando-me a vós mesmo, para que fosse exaltado, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. De graça eu preguei a palavra, eu pequei. De graça eu preguei o Evangelho e eu me humilhei, e isso vos ofendeu? Não, porque se você tem que cobrar 10 mil reais para pregar, de graça eu não quero. Aí faz um congresso, traz o pregador e ele fala, olha só, eu vou na tua igreja, mas me dá 10 mil, eu vou lá. É o que está escrito aqui. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O fim dessas pessoas será conforme as suas obras. E eles não estavam aceitando a mensagem do apóstolo Paulo, porque Paulo pregava de graça. Mas o que Jesus ensinou? O que de graça recebeis, de graça dai. E as pessoas estão se desviando do Evangelho, gente. Estão se desviando da mensagem da cruz, da simplicidade que é em Cristo, da simplicidade que é o cristão. As pessoas se acham cristão porque não bebe e não fuma. Isso não é ser cristão, não. Gálatas 1,6 diz a palavra: maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 2,4, isso por causa dos falsos irmãos que tinham se intrometido e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para os porem em servidão. Se infiltraram para observar a liberdade dos cristãos. Falsos irmãos, falsos crentes, que se intrometem no meio do povo de Deus
para cercear a liberdade do outro, para colocar o outro em cativeiro. E mais, ele utiliza outra estratégia, Paulo. Conta sempre uma história triste. Conta sempre uma história triste. Versículo 11, volta lá para Josué. Olha isso. Josué 9:11 em diante. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra, não fala terra não, nunca fala terra, nos falaram dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizeis: nós somos vossos servos, fazei pois agora concerto conosco, ou seja, quer criar aliança. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já seco, borolento. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, eles aqui já rotos, e estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Sempre com uma história triste, irmão. Sempre com um problema, irmão. Sempre com uma conversa fiada. Sempre com lágrima nos olhos, não é, Pedro? Quantas histórias que a gente ouve, a gente cumpre o Evangelho, faz o que a palavra manda, quando você vê, ó, pica a mula. Fernando, eu já até falo assim, tem que falar com o Fernando, que Fernando já é mais sisudo, Fernando já, pastor, cuidado aí, cuidado que isso aí, ó, malandro, hein? Espírito ruim, hein? Ô, Fernando, ó, tô avisando. Aí Levi já fala assim: Levi, quem que está falando aí? Tipo assim, que espírito está falando aí? História triste, mano. Olha só nossa roupa. Estou desempregado há um ano. Já entreguei muitos currículos. Meu Deus do céu, olha só, não tem comida, não tem nada. Mas 7-1, viciado, trambiqueiro. E vem contando a história triste para a igreja abençoar. E fica lá, o canudo no pescoço da igreja, 1 mês, 2, 3, 7, 10 meses. Falei: irmão, e aí, varão? Não, pastor, você não sabe o que eu tenho passado. Sabe qual? Aquele paralítico que é colocado na porta formosa de Atos 3. É alguém que traz ele para a igreja, mas não é para se converter, é para receber dinheiro da igreja. Já viu? Mas ele não quer mudança. Aí Pedrão, estilo Fernando: eu não tenho prata nem ouro, hein? Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Coloca de pé, levanta, ora, impõe a mão, abençoa, está firme com ele, fica de pé, espera os joelhos se firmar. Meu irmão, agora caminha com a perna. Para de contar a história, chega. Se firmando. Outro velho, sandálias velhas, vestido velho, pão borolento. Por quê? Agora, por que a gente continua caindo nisso? Por que a gente continua sendo enganado por esse tipo de gente? Sabe para quê? O texto nos revela. Pela nossa falta de consultar a Deus, o que Deus acha disso tudo. A gente age pelo sentimento, pela emoção, e não pela revelação da palavra. Olha o versículo 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Tem alguma tradução diferente da minha? Pode ler aí, King James. Lê, Eduardo. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. 15. E Josué fez paz com eles e fez concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Por quê? Porque o líder já tinha feito aliança. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fizerem concerto com eles,
ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao terceiro dia. E as suas cidades eram Gibeão e Sefira. E ao terceiro dia, suas cidades Gibeão e Sefira, e Berote e Querite Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Ou seja, Josué fez o concerto, não eliminou aquele povo, não matou aquele povo, que a lei diz que tinha que extirpar. Os homens tiveram que firmar aliança, porque Josué já tinha firmado. Quando a igreja viu tudo, se revoltou. Começou a murmurar. Exemplo, vou trazer para cá. Pastor, você falou que não pode negócio de Natal, agora está aí a árvore de Natal. Que é isso, pastor? A gente já tomou o conselho, o presbitério já se uniu, e a gente viu que não tem nada a ver isso. Ô pastor, você falou que o negócio de pintar de preto, fumaça, essa coisa toda, essas festas mundanas, pastor, o que é isso? Isso é abominação, pastor, não pode. A gente já tomou conselho, a gente já fez parte do inimigo. Não há paz entre lobos e feras, amado. Nós que somos cristãos, a gente não pode ter paz com o diabo. A gente não pode fazer pacto com aquilo que Deus abominou. A gente não pode andar em jugo desigual. E por que Josué fez paz? Porque Josué não tomou conselho do Senhor. Josué não olhou a lei. Josué não examinou essa escritura. Josué não foi orar quando ele foi destruir Jericó. Josué não foi orar quando ele viu que ia ter destruído o povo de Deus. Josué agora se confortou em cima da vitória. Entenda, quando você começa a vencer, você tem que baixar a guarda. Não baixe a guarda, amado. Não deixe de orar. Não deixe de ler a Bíblia regularmente. Não deixe de frequentar os cultos. Que Satanás vai querer fazer um concerto contigo. Ah, vou faltar esse culto lá para ir na festa do meu amigo. Ele é tão maneirão. Aí chega lá, funk, pagode, cerveja. Aí tu tá lá. Você vem do mundão, agora você é crente. Mas tem um amigão de infância, aquela coisa toda. Ô meu amigo, lembrei de você. Lembrei de você, rapaz, meu aniversário hoje. Vai vir minha mãe, meu pai. Lembra quando a gente brincava, que a gente era pequeno? Jogava bola na rua, na chuva. Lembra, subia no pé de engar? Rapaz, lembrei de você, minha mãe falou para te chamar. Poxa, rapaz, mas hoje é domingo, hoje eu gosto de ir na igreja. Pô, cara, só hoje, vem aqui no meu aniversário, cara. Pô, por favor. Aí tá lá o pagode. Que você tá lá. Quietinho. O funk, tá mozão. Aí sua carne, começa. Aí você tá aqui quietinho. Ô Jesus, isso é pecado, Jesus. Muda logo essa música. Para que eu vim aqui? É porque você fez paz. Porque você fez aliança. A sua palavra para ele tinha que ser, meu amigo, eu sei que é seu aniversário, mas vamos fazer o contrário. Vamos na igreja hoje, vamos agradecer a Deus que você está fazendo um ano de vida, você está vivo por causa dele. Vamos agradecer ao Senhor, Ele é o dono da vida. Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Glória. Falta de intimidade, sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, amor. Fica um dia sem orar, 2, 3, uma semana sem ler Bíblia. Quando você vê, você está no Instagram, no TikTok, vendo besteira, consultando aquilo que não era para consultar, que não consulta mais a Deus, a palavra de Deus. Josué não teve uma autocrítica e perguntar, ser mais profundo nas suas perguntas. Ele perguntou, de onde vocês vieram? Ele não falou, viemos de uma terra distante. Que terra é essa? Qual o nome da sua cidade? Aonde você mora? Qual o povo? Quem é o rei de lá? Me fala agora. Mas Josué aceitou e fez pacto. Fez aliança. Você precisa saber quem é esse camarada. Você precisa saber quem é essa sua colega. Cuidado, ela pode roubar o seu marido de você. Nem tudo que brilha é ouro. Você tem que ter essa sensibilidade. Você tem que ter um senso crítico para saber quem entra debaixo do teu telhado. Josué se confortou com a resposta. Viemos de uma terra longe. Aí os homens falaram, ei, vocês são heveus.
Não, nós somos teus servos. A gente precisa ter esse senso crítico. Porque se a gente não tiver, se a gente fazer alianças perigosas, o resultado de repente não pode ser muito bom. Minha tangedora, por gentileza. Já estou no final. Porque o resultado dessa conversa toda aqui não foi dos melhores. O texto continua. Josué 9,19 diante. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes, isto, porém, lhes faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes havia dito. E Josué os chamou e falou-lhe, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe vos habitamos, moramos, vós no meio de nós, agora pois sois malditos, e dentre vós não deixará que se haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado a teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, meu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse, olha, eles conheciam a lei, destruísse todos os moradores da terra de diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. Ou seja, nós sabíamos o que Moisés tinha escrevido, nós sabíamos o que Moisés estava cumprindo, nós sabíamos que vocês chegariam aqui e que a lei de vocês, por causa de Deus de vocês, tem que nos destruir, e nós usamos de malícia, de astúcia para vos enganar, para se infiltrar, para fazer com que vocês pecassem e jurassem, e jurando não poderia mais voltar atrás. E eis que agora estamos na tua mão, faz aquilo o que te pareça bom e reto, que se os faça. Assim, pois, lhes fez e vos livrou das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Eles ficaram com a função de trabalhar no arraial, de rachar lenha e de pegar água. A lenha geralmente era para o sacrifício e a água era para a purificação. Josué acabou entregando uma função que era sacerdotal para o inimigo, porque ele deu uma palavra, e essa palavra do juramento é uma lei. Eles não poderiam voltar atrás por causa do juramento. Lembra da escritura? Seja o vosso falar sim, sim, não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. Números 33:55 diz: mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhão nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra que habitardes, e será que farei a vós como pensei fazer a eles, diz o Senhor. Espinho no olho, você já pensou isso? Imagina, espinho no olho e aguilhão nas costas, preso, amarrado, cativo nas costas, espinho nos olhos. E Deus falou: olha só, porque você não eliminou esse mal que está na sua casa, na igreja, em qualquer lugar, no trabalho, você não tirou, você não separou. O Espírito denunciou que você tem que se apartar desse tipo de coisa, porque isso atrai maldição para a sua vida, para o seu lar, para a sua saúde, para o seu casamento, para a igreja. Você não tirou. Isso é por espinho nos seus olhos, aguilhão nas tuas costas. E o que eu pensava fazer com eles, eu vou fazer com você. Porque você tinha
que manter a sua palavra. Por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E se você jurou que não mataria, você tem que cumprir. Levítico 5:4. Ao quando alguma pessoa jurar pronunciando temariamente aos seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, ou em tudo que o homem pronunciar temariamente com juramento, e lhe for oculto, e souber depois, culpado será destas coisas. Ou seja, Josué fez um juramento sem saber de fato se aquilo procedia. Agora ele tinha que cumprir. Que não mataria eles. Sabe qual foi o resultado disso? Mais uma guerra, que não era preciso. Os outros reis se juntaram e foram contra o povo de Deus. Sabe por quê? Por causa do povo de Gibeão que estava lá. Tem vezes que a gente entra em batalha que não deveria entrar, por abrigar inimigo dentro da nossa casa, por fazer amizade com quem não deveria ter amizade, por fazer aliança com quem não deveria ter aliança, por omitir coisas que não deveria omitir, por não perdoar o que deveria ser perdoado, por não amar quem deveria ser amado, por não orar por alguém que necessita de oração. Entraremos em guerra, litígio, contenda, porque abrigamos aquilo que não era para abrigar, gente, porque não tomamos conselho do Senhor. Como pastor, sabe o que mais me acontece? O caldo entorna e a pessoa vem: pastor, o leite entornou, como é que eu faço para recuperar? Mas poderia ter falado antes do leite derramar, antes do divórcio acontecer, antes do filho sair de casa, antes da filha sair de casa, antes de ser mandado embora. Poderia falar antes: pastor, está acontecendo assim, assado, eu temo que isso possa desembocar numa situação pior. O que a Bíblia diz, me ajuda, me orienta. Mas só quando o caldo entorna que a pessoa chega e fala: aqui e agora, me ajuda a resolver. Não tomou conselho do Senhor, Josué. Até quando você vai andar segundo as suas próprias decisões, seus conselhos, suas percepções, sua cultura? Até quando, amado? Nós já temos uma percepção, uma lei, a Bíblia, a palavra de Deus, e nós devemos andar por ela. Provérbios 11:15 diz: o caminho do tolo é reto a seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho sábio é. Provérbios 11:14: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselho a segurança. Provérbios 20:18 diz: cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes se faz a guerra. Tem um livro chamado Sun Tzu, A Arte da Guerra. Ali você aprende como se conduzir conhecendo o seu adversário. E você toma conselho dos comandantes, dos capitães, dos generais. Você faz um mapeamento do terreno, você mapeia o exército inimigo, seu contingente, seu armamento, o terreno, e você vai, examina o tempo para ver o que pode acontecer naquele dia de batalha. Você toma conselho, e com isso você faz a guerra. Provérbios 15:22: onde não há conselho, os projetos saem em vão, mas com a multidão de conselho se confirmarão. A gente cansa de pregar aqui: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Mas o crente tende a ser teimoso e falar que o melhor amigo dele é ímpio. Tende a ser teimoso em andar com quem não serve a Deus. E com isso eu não estou falando para você ser alguém espinhento e não ter amizades fora. Eu estou falando de pessoas que nutrem alianças, relações com pessoas que não obedecem e não temem a Deus. Essa é a questão. Vai ter dor lá na frente, gente. Vai ter sofrimento, vai ter guerra, vai ter briga, vai ter contenda, vai ter divergência de ideia, vai ter problema. Um conselho final: consulte sempre a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso?
2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Romanos 15, 4. Porque de tudo antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo. O que antes foi escrito, nesse livrão aqui, nesse manual de vida aqui, tudo, absolutamente tudo, foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aqui, ó, tem tudo que a gente precisa para a nossa existência, para a gente viver uma vida quieta e sossegada, para a gente identificar aquele que vem com uma falsidade ideológica e acaba causando contenda no meio do povo de Deus. Amém, irmão? Fique de pé comigo. Grupo de louvor.